Aos 28 anos, Gonçalo Guedes já passou por mais altos e baixos do que muitos jogadores vivem numa carreira inteira. Apontado desde cedo como uma das maiores promessas do futebol português, ele parecia destinado a dominar os grandes palcos da Europa. Benfica, seleção nacional, grandes transferências, tudo indicava um caminho de sucesso contínuo. Mas algo mudou. O que aconteceu nos bastidores? Por que é que um jogador com velocidade, potência e talento puro começou a perder espaço, confiança e protagonismo? Segundo insiders, não foi apenas uma questão de forma física ou tática. Houve pressão excessiva, decisões controversas e relações tensas que marcaram profundamente o seu percurso. Testemunhas recordam momentos de frustração, palavras duras ditas em silêncio e escolhas que ainda hoje levantam dúvidas. Agora, certos detalhes começam finalmente a emergir, e a história ganha um novo significado. E é aqui que tudo começa. 5 nomes, 5 episódios reais, 5 momentos que ajudaram a moldar a carreira de Gonçalo Guedes. Começamos com o número 5. Número 5. Jorge Mendes. Jorge Mendes não é apenas um empresário. No futebol português, o seu nome pesa como poucos. Para Gonçalo Guedes, a ligação a Mendes abriu portas que muitos só sonham a atravessar. Mas, como vários insiders admitem, essas portas também conduzem a corredores onde a pressão é constante e as escolhas raramente são simples. Quando Guedes começou a explodir no Benfica, o interesse internacional foi imediato. Segundo pessoas próximas do processo, havia uma convicção clara. Aquele era o momento certo para dar o salto. Grandes clubes observavam, propostas surgiam e cada decisão era tratada como estratégica, quase cirúrgica. O problema é que, nesse xadrez, nem sempre o jogador sente que controla a próxima jogada. Testemunhas recordam que, nos bastidores, Guedes vivia dividido. Por um lado, a ambição de chegar rapidamente ao topo. Por outro, a sensação de estar sempre a provar algo, jogo após jogo, contrato após contrato. Insiders relatam conversas tensas, onde o futuro era discutido mais em números e projeções do que em estabilidade emocional ou crescimento gradual. O ponto de viragem terá surgido quando as expectativas deixaram de corresponder à realidade em campo. A cada transferência, a cada novo contexto, Guedes carregava o rótulo de aposta forte. E quando os resultados não eram imediatos, a crítica tornava-se brutal. Segundo pessoas próximas do jogador, houve momentos em que ele sentiu que já não era visto como um projeto a longo prazo, mas como uma peça que precisava render imediatamente. O clímax desta relação silenciosamente tensa aconteceu quando Guedes percebeu que mudar de clube nem sempre significava recomeçar. As sombras acompanhavam-no, a confiança oscilava, e pela primeira vez surgiu a dúvida. Será que o caminho escolhido tinha sido o certo para ele, enquanto jogador e enquanto homem? As consequências foram profundas. Guedes passou a jogar com mais peso nos ombros, menos espontaneidade, menos liberdade. A relação com o seu próprio futebol mudou, e embora Jorge Mendes continue a ser uma figura central na sua carreira, este capítulo marcou o início de uma fase onde as decisões deixaram cicatrizes invisíveis, mas reais. E esta foi apenas a primeira sombra, porque o número 4 leva-nos diretamente para dentro do balneário, onde a tensão foi ainda maior. Número 4. Bruno Lage. Quando Bruno Lage assumiu o comando técnico do Benfica, Gonçalo Guedes já era visto como um talento especial, mas também como um jogador que precisava de orientação clara. Para muitos, aquela relação tinha tudo para funcionar. Um treinador jovem, com ideias modernas, e um extremo explosivo que precisava de confiança. Mas, segundo insiders, a realidade foi bem mais complexa. No início, houve proximidade. Lage acreditava no potencial de Guedes e via nele uma arma decisiva para desmontar defesas fechadas. No entanto, com o passar do tempo,
começaram a surgir sinais de tensão. Testemunhas do balneário recordam que Guedes sentia dificuldades em encaixar plenamente nas exigências táticas impostas. Não era falta de vontade. Era uma luta constante entre jogar de forma instintiva e cumprir um plano rígido. Insiders relatam episódios em que Guedes foi chamado à parte após jogos decisivos. As conversas eram diretas, por vezes duras. Lage exigia mais disciplina, mais consistência defensiva, menos risco. Guedes, por sua vez, sentia que essas exigências lhe retiravam aquilo que o tornava diferente: a irreverência, a velocidade sem freios, a liberdade para errar. O clima agravou-se quando começaram as oscilações de rendimento. Um jogo no banco, outro fora da convocatória. Segundo pessoas próximas, Guedes passou a sentir que qualquer erro era amplificado, enquanto outros tinham margem para falhar. A confiança começou a quebrar-se silenciosamente, treino após treino. O momento de maior impacto terá acontecido num jogo importante, quando Guedes esperava ser titular e acabou por assistir grande parte do encontro do banco. Testemunhas falam de um olhar vazio, de frustração contida, de um jogador que pela primeira vez questionava o seu lugar no clube onde cresceu. Nos bastidores, surgiram rumores de palavras trocadas, não em tom de confronto aberto, mas carregadas de tensão e desapontamento. As consequências foram imediatas. Guedes passou a jogar com receio. Menos ousadia, mais cautela. Aquilo que antes era natural tornou-se forçado. A relação com Bruno Lage nunca chegou a explodir publicamente, mas deixou marcas profundas. Foi mais uma sombra a juntar-se ao percurso de um jogador que começava a sentir o peso de expectativas demasiado grandes. E se este conflito foi silencioso, o número 3 envolve pressão pública, camisolas pesadas e um palco onde não há esconderijos. Número 3. A Seleção Nacional. Vestir a camisola da Seleção Nacional Portuguesa é um sonho para qualquer jogador. Para Gonçalo Guedes, foi também um dos momentos mais paradoxais da sua carreira. Por fora, honra, orgulho e reconhecimento. Por dentro, pressão constante, expectativas esmagadoras e a sensação de que cada toque na bola era um julgamento público. Insiders da cidade do futebol recordam que Guedes chegou à seleção com estatuto de promessa confirmada. Tinha talento, velocidade e já mostrara capacidade de decidir jogos importantes. Mas, a partir do momento em que passou a ser opção regular, o contexto mudou. Cada convocatória vinha acompanhada de comparações, cada jogo era analisado ao detalhe, cada erro transformava-se em manchete. Testemunhas falam de um ambiente onde não há espaço para hesitação. Jogadores experientes, hierarquias bem definidas e um país inteiro à espera de resultados imediatos. Para Guedes, adaptar-se a esse cenário não foi simples. Segundo pessoas próximas, ele sentia que precisava provar o seu valor em minutos limitados, muitas vezes entrando em jogos já tensos, onde o risco de errar era maior do que a oportunidade de brilhar. O ponto de maior tensão surgiu após atuações irregulares em competições importantes. A crítica foi dura. Comentadores questionaram a sua presença, adeptos dividiram-se, e nas redes sociais o tom tornou-se cruel. Insiders revelam que Guedes sentiu esse peso de forma profunda, não apenas como jogador, mas como homem jovem a tentar corresponder a uma imagem criada por outros. Nos bastidores, houve conversas difíceis, não confrontos diretos, mas silêncios carregados. A sensação de estar sempre à prova, de nunca ter margem para falhar duas vezes. Guedes passou a jogar de forma mais contida, menos solta, tentando não errar em vez de tentar decidir. As consequências refletiram-se no relvado. O brilho esporádico deu lugar à cautela. A confiança oscilou, e a relação com a seleção tornou-se uma fonte de orgulho, misturada com ansiedade. Uma sombra invisível, mas constante, que acompanhava cada convocatória. E se a pressão nacional já era intensa,
O número 2 leva-nos para um palco ainda mais implacável: o futebol europeu de elite. Número 2. O peso das grandes transferências. Quando Gonçalo Guedes deixou Portugal para se afirmar nos grandes palcos europeus, muitos viram esse momento como a confirmação definitiva do seu talento. Transferências de grande valor, expectativas elevadas e a promessa de uma carreira no topo. Mas, segundo insiders, foi precisamente aí que a pressão atingiu um nível nunca antes sentido. Cada mudança de clube trouxe consigo uma nova narrativa. Novo país, novo treinador, novas exigências. Guedes deixou de ser apenas um jogador em crescimento para se tornar uma aposta milionária. Testemunhas recordam que, a partir desse momento, cada jogo passou a ser avaliado em função do investimento feito. Não havia paciência, não havia tempo, havia resultados. Insiders próximos do jogador relatam que essa realidade afetou profundamente a sua confiança. Sempre que o rendimento não correspondia de imediato, a crítica surgia com violência. Jornais adeptos e até comentadores questionavam o seu valor. Para um jogador que sempre viveu muito da confiança e da liberdade, esse ambiente tornou-se sufocante. O clímax deste período aconteceu quando Guedes percebeu que já não era visto como um talento a desenvolver, mas como um problema a resolver. Em alguns clubes, surgiram dúvidas sobre a sua posição ideal, o seu papel no sistema, até sobre a sua atitude. Testemunhas falam de momentos de isolamento, de um jogador a treinar em silêncio, tentando reencontrar algo que parecia ter ficado para trás. As consequências refletiram-se no relvado. Menos risco, menos explosão, menos confiança nos duelos. Cada erro parecia confirmar uma narrativa negativa que se alimentava a si própria. Segundo pessoas próximas, houve noites difíceis, marcadas por frustração e autocrítica extrema. Este capítulo deixou marcas profundas. Guedes passou a carregar um fardo invisível, o medo de falhar novamente. E quando um jogador começa a jogar para não errar, perde aquilo que o tornou especial. Mas nada se compara ao impacto do número 1, porque aqui não falamos de clubes ou contratos. Falamos de uma batalha interna, aquela que quase ninguém viu. Número 1. Ele próprio. No fim de todas as análises, nomes e contextos, a sombra mais pesada na carreira de Gonçalo Guedes nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Insiders próximos do jogador admitem que, em vários momentos, o maior adversário de Guedes foi a sua própria mente. A luta silenciosa entre aquilo que ele sabia que podia ser e aquilo que sentia que estava a conseguir entregar. Desde muito cedo, Guedes foi habituado a ouvir a mesma frase: tens tudo para chegar ao topo. Talento, físico, velocidade, coragem. Mas com essa convicção veio também um peso constante, a obrigação de corresponder, de justificar cada minuto, cada aposta, cada expectativa criada à sua volta. Testemunhas recordam um jogador exigente consigo próprio, muitas vezes demasiado duro, incapaz de aceitar fases menos boas como parte natural do percurso. Segundo pessoas próximas, houve períodos em que Guedes se fechou. Treinava mais, falava menos, sorria pouco. Cada jogo menos conseguido transformava-se numa batalha interna prolongada. Não era falta de profissionalismo, era excesso de cobrança. Um jogador a tentar reencontrar a versão de si mesmo que todos diziam existir, mas que parecia cada vez mais distante. O momento mais delicado terá surgido quando Guedes começou a questionar as suas próprias decisões. Mudanças de clube, escolhas de carreira, silêncios prolongados. Insiders falam de noites sem descanso, de frustração acumulada, de um talento que sentia estar a escapar-lhe entre os dedos. E quando a confiança desaparece, até o gesto mais simples se torna pesado. O clímax desta batalha interna aconteceu longe das câmaras. Não houve escândalo público. Não houve declarações explosivas. Houve apenas um jogador a confrontar-se com a realidade de que o talento, por si só, não basta.
que o futebol moderno exige equilíbrio mental, estabilidade e tempo, coisas que nem sempre lhe foram concedidas. As consequências foram profundas, mas também transformadoras. Guedes começou a compreender que precisava reencontrar o prazer de jogar, antes de tentar provar algo a alguém. Que a carreira não se define apenas por picos de glória, mas pela capacidade de resistir às sombras. E é precisamente aqui que a história muda de tom. Porque depois de tantas sombras, surge a pergunta inevitável: será este o início do renascimento ou o capítulo final de uma promessa que o futebol nunca esqueceu? O momento mais inesperado na história de Gonçalo Guedes não surgiu num grande estádio europeu nem num jogo decisivo. Surgiu longe dos holofotes. Insiders revelam que numa conversa privada após mais uma fase difícil da carreira, Guedes terá dito algo que surpreendeu até quem o conhecia bem. Pela primeira vez, ele admitiu que já não jogava para provar nada a ninguém. Durante anos, cada decisão foi tomada sob pressão externa. Cada escolha carregava o peso de expectativas alheias. Mas esse momento marcou uma ruptura silenciosa. Testemunhas recordam um jogador cansado de correr atrás de uma imagem que não era totalmente sua. Um talento que percebeu que a maior traição não vinha de clubes, treinadores ou empresários. Vinha de ter ignorado a própria voz durante demasiado tempo. O verdadeiro twist está aqui. Gonçalo Guedes nunca perdeu qualidade. Ele perdeu-se a si próprio no caminho. E quando essa consciência surgiu, algo mudou. Não houve promessas públicas nem discursos emotivos. Houve apenas uma decisão íntima: voltar a jogar por instinto, não por medo. Esse instante redefiniu tudo, porque, às vezes, o maior choque não é uma queda pública, mas a coragem silenciosa de admitir que é preciso recomeçar, mesmo quando todos acham que já é tarde demais. A história de Gonçalo Guedes não é apenas a de um talento que enfrentou dificuldades. É o retrato cru de como o futebol moderno pode elevar e, ao mesmo tempo, consumir aqueles que chegam cedo demais ao topo. As sombras que marcaram o seu percurso deixaram cicatrizes reais. Confiança abalada, escolhas questionadas e uma carreira constantemente analisada sob uma lente implacável. Hoje, Guedes já não é visto apenas como a promessa que um dia foi. É um jogador que carrega experiência, erros e lições duras. Insiders afirmam que ele voltou a procurar estabilidade, simplicidade e, acima de tudo, prazer em jogar. Não para provar algo ao mundo, mas para se reconciliar consigo próprio. O impacto de tudo o que viveu ainda ecoa nos adeptos que se perguntam o que poderia ter sido, no próprio jogador que aprendeu que o talento sem equilíbrio pode perder-se nas sombras da fama. Mas também fica uma mensagem clara: nem todas as carreiras seguem um caminho linear, e nem todas as quedas significam o fim. Porque, no futebol, como na vida, a glória raramente vem sem sombras. E às vezes, sobreviver a elas já é uma vitória silenciosa.